Capítulo 11 Grombash Shadowbanner. Matias mostrou-se pela terra monótona. Ele pensou que faltavam alguns terrenos perigosos, então controlou o espaço independente e criou pântanos, montanhas, penhascos, desfiladeiros rochosos, fendas e crateras. Ele também criou minerais poderosos para a produção. Poderia criar competições, facções e conflitos. Quando ele interrompeu sua jornada, às vezes ele se deita no campo rochoso e também pratica o manejo de sua arma. 4 dias depois, ele encontrou seu primeiro oponente. Essa é uma boa arma que você tem aí, garoto. Dê para mim e eu deixo você. Entendeu? Um homem estranho com uma adaga como arma olhou para ele com interesses maliciosas. Que homem idiota! Matias balançou a cabeça, decepcionado. Por que você está balançando a cabeça, garoto? Você não sabe que eu sou o terror da rua Yumen. O homem falou furiosamente. Você é barulhento. Matias disse sem emoção e balançou a lança, matando o homem. 2 dias depois, ele se separou de um verdadeiro adversário. Meu nome é Grombash Shadowbanner. Eu não sou mato indivíduos insignificantes e desconhecidos. Com sua arma imponente, sei que você é forte. Quem é você? O orc apareceu. Um grande orc causará destruição em 1000 quilômetros. Saudações, chefe da Horda Shadowbanner. Eu sou Matias Kane, o criador dos mundos. Matias era um indivíduo que se orgulhava de características poderosas e quentes. Um orc como Grombash é um oponente do qual ele se orgulhava de ter. MHM. Agora, vamos duelar. Grombash Shadowbanner concordou e atacou. Matias convidou e acenou com o lançamento. Ele então também atacou o orgulhoso orc. Grombash atraiu seu machado de batalha bem alto e desceu, o que foi evitado por Matias. Matias contra-atacou cortando com seu lançamento na lateral do orc. O orc saltou para trás e atacou mais uma vez. Esta batalha durou tanto tempo que até mesmo outras almas demonizadas alcançaram uma área que produz uma enorme onda de choque de vez em quando para assistir sua luta. Dias se passaram desde que chegou a este inferno. Alguns já descobriram o Slaughter QI que poderia ser adquirido matando. Algumas almas instigantes os assassinaram para adquirir seu Slaughter QI, mas falharam miseravelmente quando o orc e o humano se uniram para matar o agressor. A batalha durou dias e noites, embora não houvesse sol e lua. Era o 15º dia quando pararam. Ninguém ganhou. Eles estavam deitados no chão, com falta de ar. Matias levantou-se lentamente e caminhou em direção ao orc enfraquecido. Mate-me. Tenho orgulho de ter sido morto por você. O orc disse resignadamente. Você é um oponente digno, Grombash. Eu, como pessoa que tem autoridade neste mundo, poderia lhe conceder tudo o que você quiser. Arma, poder, conhecimento e até reencarnação. Você poderia voltar para Alfan e liderar sua terra uma vez mais. Diga-me, Matias disse, o que assustou o orc. Por quê? Você poderia me derrotar com seus poderes, mas porque você lutou comigo fisicamente e lutou comigo por dias. Você não queria vencer? O orc perguntou. Eu lutei não para vencer, mas para encontrar um oponente legítimo. Ninguém seria capaz de me derrotar se eu usasse meus poderes, então por que eu os usaria em uma partida? E além disso, você, como criatura que eu criei, incorpora um orc que raramente é visto em qualquer universo, corajoso. Então por que eu iria derrotar você? Matias sorriu. Então, o que você quer, orgulhoso guerreiro? Grombash pensou por um momento. Um tempo depois, ele olhou para Matias. Não consigo pensar em nada além da melhoria da minha tribo. Ao ouvir isso, Matias riu. Eu esperava que essa fosse a sua resposta. Agora, como governante, elevo sua horda neste domínio à raça dos demônios da guerra, o auge da raça orc, competir em um território. Sua tribo agora poderá reencarnar em seu domínio. Aspas. Eu concedo ao atual chefe de sua tribo o conhecimento do têmpera corporal e do paradeiro do continente divino onde residem humanos e elfos. Continente divino? Existe outra terra? Os olhos do orc se arregalaram. Sim. Você acha que essas pessoas fracas surgiram do nada?
Matias olhou divertidamente para o orc sem noção. Agora, eu lhe concederei sua recompensa. Ele acenou com a mão e alguns orcs no campo de batalha se transformaram. Seus músculos cresceram rapidamente, os chifres que eles tinham quando se transformaram em demônio ficaram mais longos e mais altos e sua força cresceu rapidamente. PG Rombashi se transformou como eles, e asas também brotaram atrás dele. A multidão que assistia ficou perplexa com a mudança repentina. Eles correram para salvar suas vidas porque estavam com medo. Quando a transformação terminou, Grombashi levantou-se lentamente. Sua pele estava coberta por escamas reptilianas, seus olhos eram vermelhos como sangue, seu cabelo crescia e seus chifres eram mais longos que os de seus subordinados. O orc ficou em silêncio por um tempo, admirando seu novo poder. Eu ainda sou um orc? Ele perguntou. Sim, orcs eram javalis que receberam uma gota da essência de sangue de um demônio da guerra. Matias assentiu enquanto lia as introduções sobre orcs. O orc ficou em silêncio. De repente, ele se ajoelhou, o que deixou Matias perplexo. O que você está fazendo? Eu prometo minha lealdade a você, senhor. Aceite-me. A voz profunda e assustadora do orc ressoou no ambiente silencioso. Tem certeza? Matias perguntou. Sim, senhor. O orc insistiu. Um orc luta até a morte, mas um orc sábio se submete a alguém forte e permanece leal ao seu mestre até o fim. Matias sorriu e riu alto. Aceito sua lealdade, Grombashi. Conceder-lhe-ei o título de Muitas, Senhor da Guerra. Os olhos do orc brilharam. De repente, em uma das crateras, um alto pilar subiu ao céu. Eu lhe dei autoridade para percorrer 1000 quilômetros em torno desse pilar. Esse será o seu domínio. Preparem-se, pois amanhã convocarei demônios verdadeiros. Eles serão poderosos. Matias o lembrou e voou para longe. Quando ele partiu, Grombashi voou para seu território e ficou no topo do pilar. Ele usou sua autoridade para criar uma buzina e tocá-la. A buzina foi ouvida em todo o reino. Quando os orcs da Horda Shadowbanner ouviram isso, eles correram em direção ao pilar. Milhares e milhares de orcs correram em direção ao pilar e se reuniram ali. Quando não há mais nenhum orc chegando, a terra abaixo do território tremeu e se partiu, então, muros de pedra surgiram da abertura, protegendo o território. Quando chegou o primeiro segundo do dia seguinte, Matias acessou o painel espacial independente e criou demônios que tinham rápida velocidade de reprodução. Capítulo 12 Demônios. Depois de fazer isso, meteoros desceram do céu. Quando atingiram a terra, demônios horríveis com pele vermelha, sangue e chifres e olhos escuros apareceram. Quando viram seus sexos opostos, seguiram em direção a eles e se misturaram. Quando terminaram, as fêmeas receberam estímulos instantâneos de ovos. Havia 100 demônios genéticos e elas botavam centenas de milhares de ovos. Eles descansaram por um tempo e se espalharam por todo o reino e causaram erros. Ele abriu seu painel de espaço independente e tocou em Sair. Ele apareceu em sua plataforma enquanto Shaira observava o mundo abaixo. Você voltou tão cedo. Ela disse. Não. Só vou acelerar um pouco o tempo. Ele participou e abriu seu painel espacial independente para o inferno. Gastar 40.000 CPS para acelerar o tempo em 100 anos. O sistema disse. Isso é uma quantidade incrível para 100 anos. Matias comentou. Shaira riu. Isso é normal. Seu inferno está cheio de almas e seres poderosos. Muita coisa pode acontecer nesses 100 anos. Ah, tudo bem. Matias percebeu isso e acenou com a cabeça ao entender. Ele confirmou e o orbe girou rapidamente. Meio minuto depois, e parou. Eu vou voltar. Até logo. Ok, mestre. Shaira concordou. Quando ele chegou ao inferno, ele ficou pasmo. Inferno, o que aconteceu? O mundo estava uma bagunça. Uma guerra de 3 vias ocorreu entre eles. Outro duque do inferno foi elevado quando essa pessoa se banhou no sangue de milhares. Duque, demônio de sangue, Saronjet.
Ele liderou sua legião contra o Duque Muitas enquanto Muitas trouxe os outros orques para seu domínio e iniciou a guerra orc-demônio. Os humanos também formaram uma coalizão liderada por Alteus Nusca, um nobre poderoso que levou seus homens a se rebelarem contra Esheriali porque ele detestava plebeus. Embora tenha nojo dos plebeus, ele aprendeu a lição e, em vez disso, os usou para fazer coisas sujas para ele neste inferno. Os humanos geralmente emboscaram orques e demônios sempre que tiveram uma chance. Há 100 anos, as almas humanas que chegaram ao inferno diminuíram sem que os humanos soubessem por quê. Mas persistiram e entraram na guerra com as outras duas raças, mas acabaram perdendo. 70 anos atrás, Alteus foi capturado e torturado dentro do Blood Demon do Kedon. Os outros humanos foram escravizados pelas duas raças. Agora que Matias chegou, ele desceu e começou a lutar contra inúmeros demônios. Lenta mas seguramente, o número de demônios diminuiu. Quando já era tão óbvio, Saronjet liderou seus homens para caçar o autor do crime. Quando a notícia chegou ao Ducado Muitas, Grombash sorriu. O Senhor voltou. Toquem as buzinas. O barulho das buzinas ressoou por todo o território. Os orques se reuniram para a guerra e marcharam em direção ao massacre. Perto do Ducado do Demônio de Sangue. Oh, uau! Eu não sabia que eles poderiam se elevar ao posto de duque sem minha autoridade. Matias riu. Ele viu o enorme pilar longe dele. Ele sabia que esse não era o pilar do Ducado de Muitas. Arg! Um demônio de repente atacou ele. Ele atacou o demônio e o matou imediatamente. Eu poderia viver neste reino para me divertir. Matias riu de todo o coração enquanto matava demônios. De repente, aviso, um demônio do abismo misterioso entrou no seu espaço infernal, tentando ejetar o intruso. Fracassado, elevou a classificação do demônio para príncipe. Matias congelou no local. Um intruso, um demônio do abismo misterioso. O abismo misterioso é um espaço independente de classificação imortal que ocorre naturalmente e se estende infinitamente. Pode-se dizer que a idade do espaço é tão antiga quanto o universo. O que significa se alguém invadiu meu espaço do Mysterious Abyss? Matias perguntou, nervoso. Uma batalha poderia acontecer, mas você é o governante indefinido deste espaço, anfitrião. Seu poder excede o do sistema. O sistema disse. Matias respirava pesadamente. Seus olhos então ficaram frios. Agora, onde está esse demônio? O sistema então rapidamente se transformou em um mapa e identificou um local. Matias desejou e colocou uma supressão muito poderosa naquela área. Ele então se teletransportou para aquele lugar e olhou para o demônio. O demônio tinha 2,10 metros de altura, tinha músculos grandes e seus olhos olhavam com cautela para a pessoa recém-descoberta. Quem é você? O demônio perguntou. Fui eu quem quis te fazer essa pergunta. Matias disse friamente. E o que lhe dá o direito? O demônio riu arrogantemente. Porque eu sou o governante deste espaço. Matias gritou alto, aumentando a pressão sobre o demônio. Aspas. Aspas. O demônio ficou chocado. Ele não esperava encontrar o dono do espaço imediatamente. Por que você está aqui? Matias perguntou ameaçadoramente. Uma fenda indo para este espaço apareceu em meu domínio. O demônio gritou. Leve-me ao abismo misterioso, disse Matias. Eu poderia matar você aí. O demônio riu assustadoramente. O demônio queria assustar Matias para deixá-lo ir, mas então... o que você fez comigo? O demônio gritou. Eu escravizei sua alma. Essa é uma das leis neste espaço. Escravidão total da alma. Matias disse friamente enquanto eliminava a resistência da alma, fazendo o demônio se submeter a ele de boa vontade e se ajoelhar. Qual o seu nome? Caeltus von de Marael Kudis Rimansto Calpon Sijundaius. Qual é a sua posição no abismo misterioso? Contar. Leve-me para a fenda. Sim, mestre. O demônio levantou-se e mostrou o caminho para Matias. Eles chegaram bem no limite do espaço. Lá, uma enorme lágrima podia ser vista, por dentro era terrivelmente vermelha.
As chamas podiam ser vistas a qualquer momento. Eu preciso me preparar. Matias conjurou seu painel de criação e criou uma lança cheia de uma aura demoníaca. Ele também se transformou em um demônio, fazendo-o desbloquear a guia demônio no painel de divindade. Ele converteu todos os seus FPS em poder demoníaco e ficou cheio de uma força repugnantemente poderosa. Que nível eu poderia estar dentro do abismo misterioso? Matias se perguntou. Você será um conde de pico, mestre. Assim que chegar lá, você receberá território e subordinados. O demônio respondeu sem emoção. Ainda é apenas um conde. Já sinto que poderia destruir este reino se quisesse. E você disse que eu receberia território. O abismo misterioso ainda não está cheio há muito tempo que existe. Matias perguntou. Conflitos constantes ocorrem no abismo misterioso, mestre. Alguns podem ser expulsos. E mesmo que o abismo esteja cheio, você ainda terá seu território porque o abismo misterioso se expande infinitamente. O demônio respondeu com sinceridade. Ok, vamos lá. Matias respirou fundo e saltou para a fenda com o demônio. Capítulo 13 O abismo misterioso. Ao chegar, Matias sentiu o calor escaldante que o rodeava. Deixe-me lutar contra seus subordinados. Eles certamente existem há muito tempo e sabem lutar, certo? Matias tentou. Claro, mestre. O demônio Caeltos concordou e tentou que seus subordinados lutassem contra Matias. Com isso começou uma longa e lendária história onde um deus entrou no abismo misterioso como um demônio e se tornou uma superpotência em apenas centenas de milhares de anos. Resumindo tudo o que aconteceu nessas centenas de milhares de anos, ele se retirou contra os demônios de Caeltos e aprendeu a lutar por 3 anos. Ele deixou o domínio de Caeltos e se envolveu contra demônios aleatórios por centenas de anos. Ele então conheceu Aélios, um velho nobre imperador que fez escolhas erradas e foi arrependido e sofrido no abismo. Aélios teve pena das habilidades de luta bárbaras de Matias com seu potencial e o aceitou como discípulo. Aélios e Matias viajaram pelo abismo, lutando e aprendendo coisas. Eles foram convocados para mundos independentes que poderiam invocar demônios, o que surpreendeu Matias. Eles também se envolveram em guerras entre os duques do abismo, permitindo que Matias aprendesse coisas sobre liderança, guerra e táticas psicológicas. Aélios também ensinou muitas coisas além de lutar, como lidar com um reino, travar uma guerra total, erros que devem ser evitados ao liderar um reino, e formar uma guarda de elite. Aélios morreu em um conflito em seu 50 milésimo ano no abismo, o que o levou a fundar seu próprio reino no abismo. Com a ajuda de Caeltos e dos subordinados que recrutou, ele conquistou muitos territórios. Sua classificação também subiu de contagem de pico para duque de classificação média. Com sua reputação, ele conquistou o título de Duque da Vingança, e era temido pelos domínios vizinhos. Dezenas de milhares de anos depois, Matias estabeleceu totalmente o reino de Taros. Inúmeros demônios devastaram os territórios que os rodeavam. Outros reinos demoníacos declararam guerra a Taros e o caos se seguiu. Mais de 100.000 anos depois, Matias estabeleceu sua soberania sobre o abismo meridional. Ele também ascendeu para se tornar um príncipe demônio e conquistou o título de rei demônio. Ele então visitou outros mundos independentes e aprendeu lá, desde artesanato, magia, utilização de energia, tecnologia avançada, naves de guerra, naves espaciais e até IA. Quando sentiu que não tinha mais nada a aprender, Matias entregou a liderança do reino ao seu confidente demônio de confiança e voltou para a fenda. Ele reapareceu dentro de seu inferno espacial independente e examinou os arredores. Ele era diferente do homem ingênuo que entrou há centenas de milhares de anos. Seu conhecimento agora era mais superior do que nunca. Isso é grosseiro. O inferno precisa de mais dificuldades. Matias bufou e abriu seu painel espacial independente. Ele ajustou o terreno ao extremo onde qualquer passo errado poderia matar qualquer um. Ele também espalhou lava e até oceanos de lava. Ele criou nuvens de tempestade com chuva ácida literal e tempestades e furacões constantes.
Ele também convocou inúmeras raças demoníacas como sucubos, demônios alados, demônios de destruição, demônios de decadência, demônios espirituais, demônios do caos, demônios senhores e alguns reis demônios. Ele acumulou toneladas de pontos de criação quando estava no abismo e em alguns mundos independentes. Ele até absorveu algumas estrelas enormes para convertê-las em pontos de criação. Seus pontos de criação atingiram 7,8 bilhões. Ele consumiu 4 bilhões de pontos para aplicar uma nova lei ao seu inferno e ao reino divino, expansão infinita. Ele criou bestas demoníacas no inferno, onde também serão uma variável para guerras de recursos. Ele olhou para o estado do inferno agora. Ele assentiu com satisfação. Ele olhou para o estado dos primeiros demônios. Duque Muitas matou Duque Blood Demon na guerra e expulsou os verdadeiros demônios de seu caminho. Um humano tornou-se forte o suficiente para se tornar um barão e estabeleceu seu baronato no sul. Eles se submeteram ao Duque Muitas e, atualmente, Muitas é a atual superpotência no inferno. Mas isso não demorará muito, pois incontáveis demônios entrarão no domínio e há muitos inimigos mais fortes em comparação com os demônios de baixo escalão que poderiam se reproduzir rapidamente. Mas isso precisa de tempo. Ele saiu do espaço e entrou em seu reino divino. Lá, a aura de Faith era tão rica que ele ficou tão embriagado. Ele sentia a falta da sensação de Faith vindo até ele. Ele lembrou que estava atualmente em sua forma demoníaca, então reverteu para sua forma divina sagrada e poderosa. O palácio de repente brilhou com uma luz celestial, alarmando as almas e os anjos. Senhor Criador está de volta. Saudações, Senhor. Quando ele entrou no magnífico salão do trono dentro do palácio, ele respirou fundo lentamente. Ele caminhou firmemente em direção ao trono e convocou seu cajado de ouro. Sua roupa se transformou em uma capa branca com borda dourada, 6 pares de asas feitas de luz dourada apareceram atrás dele. Ele subiu as escadas em direção ao trono sagrado e sentou-se nele, cheio de orgulho, santidade e pureza. Seu rosto também foi automaticamente envolto em luz divina. Os 5 arcanjos Escher, Alumen, Alia, Ansariel e Anariel apareceram dentro do salão e se ajoelharam em direção a ele com reverência. Saudações, Senhor. Seus aspectos mudaram muito desde a última vez que se viram. Dentro da atmosfera cheia de fé do reino divino, sua aura mudou e as orações e fé de algumas pessoas também foram direcionadas a eles, transformando-os em 4 arcanjos alados. Suas roupas eram uma armadura branca pura com um tecido da mesma cor por dentro. Seus olhos tinham um toque de brilho dourado dentro deles e suas armas eram seguradas por eles enquanto estavam ajoelhados. À vontade, Matias falou por trás de seu rosto envolto em luz e acenou com a mão para baixo. Eles entenderam e se levantaram. Os arcanjos sentiram que seu criador parecia um pouco mais misterioso agora. Diga-me, o que aconteceu com meu reino divino quando eu estava fora? Matias perguntou. Capítulo 14 Pecados. 1. Meu senhor, os anjos quadruplicaram em número quando você estava fora. Existem alguns anjos especiais que quando chegam aqui, suas almas automaticamente encontram um anjo. O arcanjo Alumen respondeu respeitosamente. Uma curiosidade de Matias foi despertada. Ele viu muitos anjos em guerras e em mundos independentes. Alguns anjos eram tão puros e santos que são a ruína dos demônios no campo de batalha. Foi dito que aqueles anjos, quando ascenderam, passaram-se diretamente uma entidade sagrada e que os céus os nutriram bem. Traga-os aqui. Matias tentou. Eles assentiram e abriram as asas e voaram para longe. Um tempo depois, eles voltaram com 5 anjos que brilhavam com luz pura. Eles realmente são os anjos divinos. Matias murmurou. Apresentem-se, meus súditos, disse Matias. Saudações, Senhor. Eu sou seu humilde servo, Sariel da linhagem dos Elfos Sá. Uma linda mulher élfica falou com respeito para ele. Meus servos humildes são aqueles da minha religião, aqueles que me adoraram quando estavam vivos. A Igreja Divina alcançou o reino de Ansari. Matias perguntou. A escuridão cobriu o rosto de Sariel.
Matias veja isso e uma carranca apareceu em seu rosto. Ele caminhou em direção a Sariel e colocou a mão no ombro dela. Diga-me o que aconteceu, Sariel. Ela hesitou, mas finalmente falou. 200 anos depois da guerra contra os orques, os reinos humanos escravizaram os elfos e abusaram deles, tornando-os escravos sexuais. Eles abusaram do poder que lhes foi dado e jogaram a terra no caos. Minha mãe foi molestada e morta por um humano. Eu escapei e encontrei os restos da primeira igreja divina. Eles eram crentes nas leis, caminhos e guias da vontade da criação. No começo eu tinha medo dos humanos. Mas o Papa Aldous cuidou de mim mesmo eu sendo diferente deles. Ele disse que nossa raça era a mais velha da humanidade porque fomos a primeira criação. Então, eles me respeitaram e eu me tornei sua santa. Embora os remanescentes da primeira igreja divina sejam pequenos, eles estavam cheios de solidariedade em comparação com a corrompida religião do Novo Mundo. Anos depois, fomos descobertos pelo povo da nova religião mundial e fomos caçados. Fizemos com que os mais jovens escapassem, mas acabamos morrendo. Sua voz triste e melancólica ressoou com seu choro. Matias ficou chocado e com raiva ao mesmo tempo. Ele fez as leis para pelo menos manter a maioria de seus crentes gentis, mas, olhando o que Sariel disse, ele se enganou. Matias a abraçou para confortá-la enquanto dava tapinhas em suas costas. Mais tarde, ele perguntou os nomes dos outros anjos. Os outros se apresentaram como Hanai, uma mulher da Era da Unidade, quando o Império Sidium uniu o continente, Tariel, um homem de Sidium que foi concebido na presença de um ancião élfico, Krush, um homem de um novo reino chamado o Reino Senian que foi escravizado pelos orques na Era da Guerra, quando os orques invadiram o oeste. E a Calipsis, um garoto que foi morto pelo pai. Alumen disse que quando Calipsis morreu, ele ainda sorria para o pai como se o homem não tivesse feito nada de errado, o que atacou a consciência do pai, fazendo-o desabar. Com o que ouviu, ele estava sentindo que algo ruim seria visto pelos seus olhos. Percebendo pelas histórias deles que muita coisa mudou desde que ele se foi, ele preparou seu reino divino porque pode não voltar para dentro tão cedo. Ele acenou com seu cajado e concedeu aos 5 o posto de anjos da dominação. Ele os abençoou com sua santidade e divindade e os tornou mais santos e com mais autoridade sobre os anjos. Ele também promoveu os primeiros 5 arcanjos a serafins, para governar as 4 direções de seu reino divino. Ele então elevou alguns anjos que já foram generais do campo de batalha e os promoveu a arcanjos. Outros anjos também variaram, eles foram promovidos para se tornarem anjos de guerra, anjos de luz e guardiões. Ele expandiu o domínio fora e dentro das muralhas, criou feras celestiais como os pégasos, unicórnios, pombas sagradas, veados leves, alces altos e assim por diante. Ele então saiu do espaço. Quando ele saiu, foi bombardeado por notificações do sistema. Você recebeu um total de 7 milhões de CPS. Você recebeu um total de 40 milhões de FPS. À medida que sua divindade é preenchida, sua classificação é elevada à grande divindade. Você desbloqueou novos itens na loja. À medida que sua divindade é preenchida, sua posição é elevada a grande Deus. Você desbloqueou novos itens na loja. Você teve permissão para criar novos mundos. À medida que sua divindade é preenchida, sua classificação é elevada para a deidade do reino. Você desbloqueou novos itens na loja. Como sua classificação foi elevada mais de 2 vezes, você recebeu uma semente da árvore mundial. Você poderia plantá-lo em um mundo de alto escalão. O caos se instala em seu mundo. Seu mundo está atualmente 97% destruído. Uma vez destruído, entrará em um ciclo e reformará o mundo. Kiev, Matias quase enlouqueceu quando ouviu a última notificação. Embora ele tenha ficado exultante no início, a destruição de seu mundo é a última coisa que ele deseja que aconteça. Shaira o pegou e se virou. Mestre, por que seus pontos dispararam? O que você fez? Ela esclareceu. Já estive fora há centenas de milhares de anos, é por isso. Matias respondeu.
Capítulo 15 Pecados. 2. Não. Você se foi há apenas algumas centenas de anos com base no tempo aqui. Faz apenas 9 horas. Shaira respondeu. Não. Eu fui para o abismo misterioso. Matias respondeu. Você acabou de dizer o abismo misterioso. O abismo misterioso. Seus olhos se arregalaram quando ela saiu do lugar. Por quê? Você esteve lá? Matias perguntou curiosamente. Não. Esse lugar é notório. Dizem que está cheio de demônios de todos os tipos de mundos. Como você chegou lá? Shaira disse incrédula. Alguém encontrou uma fenda indo para o meu inferno e entrou nela. Eu escravizei o demônio e entrei naquele lugar. Aprendi algumas coisas e me tornei um príncipe demônio. Matias respondeu com calma, mas isso trouxe um choque ainda maior para a garota. O que? Uma fenda se formou dentro do seu espaço. Vou restaurar isso para você. Uau, esses leis com certeza são robustas. Mas você se tornou um príncipe demônio. O que diabos você fez? Shaira queria restaurar o primeiro espaço, mas descobriu que as leis foram atualizadas e ele era sólido. Mas ela se lembrou da outra coisa que ele disse e ficou pasma. É uma longa história, mas o que aconteceu aqui? Matias aceitou com a mão para encerrar o assunto e voltou para perguntar o que aconteceu com o mundo. Aqui está a questão, mestre. Shaira começou a contar o que aconteceu. Quando a guerra entre os orques e a coalizão humano-elfo terminou, a Igreja Divina foi atacada com insultos por causa das enormes baixas. O povo disse que a divindade não os protegeu e que o Deus é uma farsa. Alguns aproveitaram-se do conflito e estabeleceram uma nova igreja chamada Nova Religião Mundial. Eles disseram que o Deus da Igreja Divina era fraco e que o mundo precisa de si mesmo para liderar. Eles disseram que o mundo lhes deu autoridade para se tornarem seus representantes. Os nobres apoiaram a nova religião e suprimiram a antiga Igreja Divina. Alguns plebeus também ficaram ressentidos com a divindade, pois pensavam que ele não os protegeu e que Deus não existe, mas o mundo existe, então, eles acreditaram na nova religião mundial. A Igreja Divina foi tratada como uma igreja herética que acreditava em falsos deuses. Alguns permaneceram leais à Igreja Divina e se esconderam com ela. Os anos se passaram e a Igreja Divina foi destruída pelo Novo Mundo. Existiam apenas remanescentes que rezavam à divindade. Os elfos também foram tratados como hereges porque não acreditam no mundo e, em vez disso, acreditam apenas na árvore da vida. Eles tentaram cortar a árvore da vida, mas não conseguiram. Então, eles simplesmente queimaram tudo. Embora tenha sido lento, a árvore da vida ficou carbonizada depois de 1 ano. Naquele ano, as noites foram claras por causa da árvore em chamas. O céu parecia furioso enquanto a seca devastava todas as terras. As guerras entre reinos levaram as pessoas ao desespero. A disputa por recursos era aparente. Embora o mundo estivesse repleto de energia primordial, os humanos esqueceram-se de como utilizar a energia para cultivar e recorreram aos avanços tecnológicos com gás e carvão como catalisadores, poluindo a atmosfera. Eles poluíram os mares e iniciaram a conquista do continente orc. Eles foram derrotados pelos orcs e, em vez disso, começaram a bombardear a luz, arruinando suas terras e matando e ferindo gravemente os orcs. A astúcia da humanidade estava destruindo lentamente o mundo. Quando ela terminou, Matias ficou completamente furioso. Como eles ousam? Eu dei a eles terras exuberantes, uma boa vida, e até os avisei contra os orcs, então eles vão me culpar quando não tentaram cultivar adequadamente. Acho que vou preciso expurgar esses seres inúteis do meu mundo principal. Matias gritou com raiva. Ok, já que eles ainda são minha criação, então vou expulsá-los do meu mundo. Sistema, crie um novo mundo. Matias gritou. Você não precisa criar um novo mundo. Senti que você tem uma semente da árvore do mundo em você. Shaira interrompeu. Sim, como isso poderia me ajudar a expulsar esses bastardos? Matias inspirou e expirou para se acalmar. Plante a semente da árvore do mundo. Ela transformará seu mundo em um plano, uma forma superior de mundo.
É plano e se expande mais facilmente do que um mundo do tipo planeta. O preço que você precisa pagar é reduzir pela metade a população de seu mundo. A árvore do mundo dará origem a mundos com leis degradadas e energia mais esparsa. Você poderia chutar essas pessoas para lá. A árvore do reino também poderia dar origem a feras aleatórias que poderiam ser compradas por um Deus universal. Shaira terminou. Uau, Pard, hein? Estou bem com isso. Vou chutar a luz para o inferno. Matias riu friamente. Ele desceu ao mundo e plantou a semente no meio do oceano. Ele então voou alto e voou em direção à árvore da vida. À noite, ele colocou a mão sobre ele e enviou ordens a todos os elfos existentes. Ele também enviou uma mensagem aos remanescentes da Igreja Divina. Escondam-se, protejam-se, o julgamento sobre a humanidade pecadora será exigido. Por todo o continente, os elfos ficaram alarmados com o aviso repentino da sua árvore da vida. Eles sabiam que não era a árvore da vida, então pensaram na outra pessoa que poderia acessar a árvore da vida, o Criador. Eles começaram a se esconder e se preparar. Na manhã seguinte, o sol não brilhou. Nuvens cobriam todo o céu, o que era estranho para os humanos. Mas para os elfos, eles ficaram muito felizes porque sabem que o dia do julgamento já está acontecendo. Eles se esconderam e oraram ao Criador. Todos eles oraram em suas respectivas casas e esconderijos subterrâneos. Foi um dia sombrio, mas de repente. Capítulo 16 Dia do Julgamento, Nova Era. Quando ele retornou à sua criação, ele instruiu os demônios e os anjos que eles eram opostos e arquinimigos. Eles devem aniquilar a outra raça uma vez vista. Mas quando o chamado do governante disparar, eles deverão cooperar uns com os outros. Quando a buzina soou, o que assustou os humanos, portais apareceram no céu e na terra. Anjos incontáveis apareceram e olharam friamente para os mortais abaixo. Então, os 4 serafins e as 5 dominações desceram, olhando para os humanos com decepção, desgosto, desprezo e raiva. Dos portais terrestres, demônios vermelhos ardentes emergiram. Eles olharam para a humanidade como alguém olhando para um grande banquete. Matias apareceu lentamente do céu, veste suas roupas divinas. Ele estava segurando seu cajado e olhando para os mortais abaixo do rosto mascarado de luz. Eu dei leis à humanidade para seguir, maneiras de se tornar mais forte, pensando que poderiam ajudá-lo e que os mortais não devem confiar muito em mim. Confie em mim como seu apoio, não como alguém que resolveria seu problema para você. Mas você não fez isso. E então você está me culpando. Eu invoco as 2 raças de anjos e demônios. Matem a metade mais pecaminosa da humanidade e não os comam. Estou falando de vocês, demônios. Eu cuidarei dos outros. Matias falou com uma voz profunda e decepcionada. Ele fez seu julgamento sobre os mortais e começou um massacre. Os anjos bateram suas asas com força e enviaram um vendaval que despedaçou os humanos malignos. Os demônios demonstraram um massacre com alguns demônios disputando quem pode matar mais. Em poucos minutos, as reservas de milhares de milhões de humanos foram reduzidas para um total de 5.000 milhões. Eu cuidarei daqui. Matias acenou com a mão, parando todos. A semente da árvore mundial absorveu nutrientes suficientes para crescer. Você quer cultivar? Sim, Matias disse em sua mente. Logo depois, o solo tremeu quando todas as terras que antes começaram a decair por causa da poluição atmosférica florescer mais uma vez. Cadáveres foram engolidos pelo solo e alguns até apodreceram no local enquanto seus nutrientes eram absorvidos. No meio do oceano ocorreu uma enorme onda, e no meio surgiu uma enorme árvore com folhas verdes muito ricas. A árvore estava cheia de vitalidade e energia. No polo oposto do mundo, apareceu um buraco, rasgando tudo em seu caminho até que o mundo se tornou plano. Abaixo daquela terra plana havia uma árvore estupendamente enorme que era exatamente igual à que estava acima dela, mas seu tronco parecia pequenas estrelas. A copa da árvore tem 70 frutos que parecem oceanos.
Os frutos estavam maduros e caíram da própria árvore e flutuaram no próprio espaço vazio. Ampliou-se e tornou-se mundos. Lentamente, os continentes se formaram nesses mundos e tudo isso se tornou mundos autofuncionais. Tudo isso aconteceu em poucos minutos. Quando Matias viu isso do ponto de vista de Deus, ele ficou surpreso. Pequenos frutos do tamanho de bagas apareceram então na copa. Surgiram outros frutos do mundo que ainda não estavam maduros. Matias sorriu secretamente. Ele então acenou com seu cajado: eu bano você para o exílio como o Criador de mundos. Redimam-se fazendo seus descendentes ascenderem neste mundo mais uma vez. Se seus descendentes sujarem meu mundo novamente, banirei permanentemente todas as suas linhagens. Aqueles que morreram foram enviados diretamente para o inferno, sofrendo a intimidação constante dos demônios, enquanto aqueles que permaneceram vivos foram banidos para os mundos inferiores, onde as feras foram dadas à luz pela árvore do mundo. Depois de todos esses massacres e punições, o que restou de Alfã foram os sinais da civilização humana que foram envoltos pela natureza, apagando sua existência. Ele suspirou e acenou com a mão, desabando todos os edifícios. A árvore da vida que foi queimada pelos humanos foi revivida mais uma vez. No mundo com a ausência dos humanos, a natureza prosperou. Os insetos voaram, os animais vagaram pela terra e pelo mar e os pássaros voaram pelo céu. Quando Matias eliminou a restrição aos anjos e demônios, eles começaram a criticar e falar mal um do outro. Esses vagalumes irritantes cheiravam a santidade, é nojento e repulsivo. Um demônio falou primeiro: comparados a vocês, pessoas de pele vermelha que cheiram a sangue e carne podre, somos celestiais. Um lindo anjo cuspiu friamente. Até a palavra celestial é repulsiva quando falada por seus malditos vagalumes. Ptooey. O demônio cuspiu no chão. Você quer lutar, demônio? Um anjo masculino desafiou. Nascemos para lutar, seu vagalume. Um demônio musculoso gritou. Suficiente. Matias jorrou friamente. Haverá um momento em que todos vocês poderão lutar entre si. Agora não é o momento. Voltem para seus domínios. Sim, senhor. Os anjos responderam. Quem é você, hein? Um demônio questionado sem respeito. Matias olhou para o demônio com seus olhos demoníacos. Foi quando o demônio soube que estava enfrentando um demônio de alto escalão. Sim, senhor. O demônio gritou humildemente. Todos eles voltaram para seus domínios. Shaira. Matias ligou. O que é isso, mestre? Shaira perguntou. Implante a criatura que criei no modelo. Sim, mestre. Shaira disse. Ela clicou no modelo e enviou para o painel do Matias. Ele clicou, completou e implantou 9 deles, 5 homens, 4 mulheres. Dos céus, 9 seres enormes, longos e serpentinos voavam como peixes nadando na água. Eles tinham corpo de cobra, chifres de veado, garras de águia, solas de tigre, escamas de carpa, cabeça de crocodilo e olhos de serpente. Eles mergulharam na direção de Matias e pararam na frente dele. Saudações, pai. Os 9 seres chamaram e cumprimentaram inclinando a cabeça. Matias ficou pasmo. Fui chamado pelos dragões orientais de pai. Ele pensou. Levantem-se, meus filhos. Matias acenou com a mão, fazendo os dragões levantarem a cabeça. Vou nomear todos vocês para representar sua linhagem. Yin, Yang, Lu, Bai, Xuan, Zhou, Qin, Wang e Shui. Xuan se separará de todos vocês. Eu lhes ensinarei todo o conhecimento da civilização oriental, da mortalidade e das leis universais. Todos vocês espalharão sua linhagem por todos os mundos, se quiserem. Eu lhes ensinarei técnicas de cultivo para dragões e conhecimento sobre sua raça. Também forneço dentro de você diferentes linhagens de bestas divinas. Escolha o caminho que você deseja seguir, disse Matias. Sim, pai. Os dragões assentiram. Os machos escolheram suas parceiras e se reproduziram. Capítulo 17 Mundo Besta e a criação de um novo mundo. Xuan, eu lhe concederei sua forma humana cedo com meu sangue e divindade.
Eu lhe dou esta técnica de cultivo do dragão celestial e do dragão verdadeiro. Fortaleça-se primeiro, então, quando chegar ao estágio santo, venha até mim. Obrigado, pai. Xuan segurou o punho e saiu. Ele assumiu sua forma de dragão e entrou no estado de cultivo. Os 8 dragões espalharam sua linhagem para dragões ou feras puras, criando feras com um toque de sangue de dragão. Enquanto Xuan estava seguindo um caminho que ninguém conhecia, exceto Matias. Agora, só me restam 3,2 bilhões. Matias obteve e assentiu. Após o caos, os elfos que se escondiam antes emergiram de seus esconderijos. Eles se reuniram em sua direção e pararam quando estavam a 10 metros de distância. Saudações, Criador. Louvado seja, Senhor Criador. Os elfos se ajoelharam e se curvaram em direção a ele. Matias viu isso e acenou com a mão para dispensar luz. Retorne à sua árvore da vida. Para evitar o que os humanos fizeram, qualquer raça não pode criar seus próprios domínios sem a confirmação dos anjos do principado. Eu lhe darei a vontade da criação onde a convocação de anjos e demônios é adicionada. Matias declarou e entregou-lhes uma cópia de sua vontade da criação. Vamos atender às suas ordens, Senhor Divino. Os elfos assentiram respeitosamente. Matias assentiu e voou para longe. Matias então deixou Alfan e foi para a plataforma de criação. Quando ele pousou lá, ele abriu o painel e criou plantas, ervas espirituais, feras e criaturas espirituais para habitar seu mundo principal. Ele então começou a criar seu novo mundo, Betânia. Ele escolheu criar cientificamente misturando diferentes níveis de asteroides que comprou do sistema. Havia 3 tipos de asteroides no sistema: comum, rico e celestial. Asteroides comuns consistem em rocha, solo, água e alguns organismos. Asteroides ricos compreendem solo, minerais, água, composições químicas, elementos, água pura e organismos. Os asteroides celestiais têm dentro de si inúmeros tipos de elementos, organismos, DNA, núcleos de energia, cristais, solos férteis, carcaças de feras aleatórias e água cheia de energia. Ele misturou todos os tipos de asteroides, esgotando seus Cs de 3,2 bilhões para 2 bilhões quando adicionou plantas e criaturas em Alfan, para 400 milhões quando completou a trituração de coisas. No painel de criação científica, diferente do painel mitológico, os itens que ele fornece são bactérias, organismos, elementos, DNA e apenas alguns objetos que contêm energia celestial. Ele espalhou DNAs de animais dentro de organismos e alguns DNAs poderosos que poderiam evoluir para humanos fortes. Num mundo cientificamente desenvolvido, a aceleração do tempo também é muito mais barata, uma vez que as criaturas poderosas que contêm energia são poucas e raras. Ele distribuiu algas por todo o enorme pedaço de um asteroide e deixou-o crescer sozinho. Ele adicionou outro asteroide celestial para orbitar o mundo, formando a Lua. Ele acelerou o tempo em 1 segundo na plataforma de criação para 100 anos no mundo de Betânia. Ele esperou que Betânia se desenvolvesse observando Alfan se transformar em um mundo animal. Em Alfan, os dragões Yin, Yang e Shui permaneceram para espalhar suas linhagens. Os dragões Lu, Bai, Qin, Zhou e Wang desceram ao mundo mortal para engravidar feras. Xuan permaneceu na montanha mais alta de Alfan e cultivou lá, eventualmente enfrentando sua primeira tribulação e alcançando o estágio do ciclo do Imperador Besta, onde ele poderia destruir 1/4 do continente divino se ele se esforçasse. Lembrete, a área da superfície do continente divino é tão grande quanto a área da superfície da Terra. Existem 10 estágios em Alfan, nomeadamente têmpera corporal, assimilação de QI, onde todo o cultivo relacionado ao QI ocorre como refinamento de QI, núcleo dourado e assim por diante. Há também ascensão, imperador, ciclo do imperador, onde se repetem as 2 primeiras etapas, santo, ciclo santo, Godkin, governante e ascensão divina, onde se pode ser considerado um pseudo-deus. Depois desses estão os estágios de Deus, mas é necessária a aprovação de Matias para ascender.
A pureza da linhagem sanguínea de Xuan e ele sendo uma fera de alto escalão, seu corpo poderia consumir muita energia para ser cultivado. E os 2 primeiros estágios são destinados apenas a mortais cujo corpo é muito fraco para receber energias puras e poderosas, então ele pulou os 2 estágios e se tornou diretamente um especialista em estágio de ascensão. Para bestas de linhagem superior, como dragões, seu corpo já é forte demais para precisar de tribulações em seu estágio de ascensão, então sua primeira tribulação começa no estágio do ciclo do Imperador, onde um núcleo dourado mais poderoso chamado Núcleo Azuri será formado. Ele cultivou por 50 anos e alcançou o estágio do Imperador e mais 50 anos para alcançar o ciclo do Imperador. Com seu poder, ele já poderia dominar mundos. Mas ele continuou até chegar a Sente. Assim que chegar ao estágio santo, ele abordará Matias para atender seu pedido. Um tigre branco, uma fera que foi criada quando Matias adicionou criaturas, foi o primeiro a ascender para se tornar um especialista no estágio de ascensão dentre os mortais. O tigre branco encontrou uma erva espiritual que plantou e que foi feita para enriquecer o mundo com energia. Não foi feito para ser consumido. Quando o tigre branco comeu, ele teve um espasmo e seu corpo derramou sangue. Ele estava prestes a explodir quando persistiu e se tornou com sucesso uma besta do estágio da ascensão. Seu poder disparou e ele teve a capacidade de se transformar em sua forma humanoide. Quando Matias viu isso, ficou pasmo. Mas ele finalmente aceitou, pois quando estava viajando por mundos em seu tempo no abismo, ele viu uma cobra que acidentalmente engoliu um núcleo de energia e ascendeu para se tornar uma serpente de jade, uma criatura que se aproximava de sua ascendência para se tornar um dragão. Ele desceu ao mundo e se aproximou do tigre, chocando-o. Eu lhe darei uma técnica de cultivo para você cultivar. Você pode passá-la para seus descendentes se quiser. Você também pode editá-la como quiser, se puder. Matias entrou em sua forma de divindade e apareceu diante da besta e deu-lhe uma técnica de cultivo e uma sugestão de linhagem divina do tigre. Depois de fazer isso, ele voou de volta para a plataforma. Capítulo 18 Um gênio do cultivo. Matias descobriu que deveria descer toda vez que alguma criatura subia e descobriu isso muito cansativo. Então ele entrou no painel de criação e inseriu em cada ser o caminho de cultivo e uma técnica de cultivo para suas respectivas raças em sua linhagem e trancou o conhecimento, seus próprios. Mas para evitar que alguma fera precise comer suas ervas enriquecedoras do espírito, ele fez com que os seres dentro de Alfan se cultivassem deliberadamente para que pudessem acumular energia e ascender, mas seria mais lento. Ele também ofereceu linhagens de bestas divinas como pássaros vermilion, fênix, dragões celestiais, tigres divinos, tartarugas negras e assim por diante. Eles serão implantados em diversas coisas, como plantas, ossos, minerais, âmbar e qualquer coisa que uma criatura possa comer. Ele plantou mais ervas e plantas enriquecedoras do espírito para tornar a energia mais densa e deixar o mundo funcionar por conta própria. O mundo começou a acelerar o tempo por conta própria e apresentou muitos desenvolvimentos nos seus primeiros 20 anos. Muitas feras se tornaram mais poderosas. Eles conseguiram dominar suas próprias terras e lutar com outras feras poderosas. Algumas feras comeram algumas das linhagens divinas que Matias espalhou. Alguns deles despertaram as linhagens internas, enquanto outros apenas deixaram as linhagens permanecerem dentro de suas essências sanguíneas. A grande floresta de Alfu surgiu mais uma vez com a árvore da vida em seu centro. O conhecimento dos elfos acumulou mais e seu primeiro especialista no estágio de ascensão enfrentou sua tribulação e teve sucesso e com sua linhagem desbloqueada, ele distribuiu a técnica de cultivo nele ao longo de sua raça. O poder dos elfos aumentou significativamente e eles começaram a descer para outros mundos. Nesses outros mundos, milhares de anos se passaram e todos os banidos morreram devido à idade. As civilizações apareceram em alguns mundos, enquanto outros permaneceram na era tribal. Para evitar que a humanidade arruinasse mais uma vez os mundos que habita, os elfos cuidaram secretamente da natureza desses mundos.
Alguns elfos que inibiram os ressentimentos da opressão dos antigos humanos começaram a estabelecer reinos e a oprimir os humanos. Os descendentes dos dragões começaram a surgir e atacar outros humanos. O dragão Zou desceu em um mundo onde as pessoas repentinamente reverteram para uma civilização tribal. Quando Zou desceu, ele foi reverenciado como um ser supremo. Ele foi tratado como um deus e uma besta divina do mundo de onde seus ancestrais supostamente vieram. Zou adorou o tratamento, então guiou uma pessoa que considerou digna e a fez ascender ao trono. Ele o ensinou como estabelecer uma dinastia, unindo a terra sob um único idioma e governando com benevolência e sabedoria. Ele circulou o mundo e alcançou as nuvens. Ele usou seu poder inato e manipulou as nuvens para se tornarem seu reino divino e ficou lá, observando os humanos abaixo. O homem que ele guiou ficou conhecido como Imperador Sul de Zou. Ele também era conhecido como o primeiro imperador e o enviado do dragão. Ele nomeou ministros, generais e executores para estabilizar sua terra e governar. Ele liderou seus homens para conquistar outras tribos e, quando as tribos sobreviventes perceberam isso, imediatamente começaram a se adaptar ao domínio do inimigo e estabeleceram suas próprias dinastias. Com isso, grandes guerras eclodiram, deixando Zou satisfeito. Quando Qin viu isso, ele ficou com ciúmes e também desceu a um mundo e os guiou. Quando Zou viu o que Qin estava fazendo, ele simplesmente riu. Olhando para a divertida dupla, Matias apenas balançou a cabeça. Eles estão tentando se divertir observando os humanos lutando uns contra os outros. Esses idiotas. Diferente de Qin e Zou, Lu e Bai guiaram os mundos que visitaram no cultivo. Eles ensinaram aos humanos e aos animais como cultivar e se fortalecer. Se eles ascendessem, poderiam seguir os ensinamentos dos dois dragões e ser seus discípulos. Enquanto Wang, o travesso, apenas espalha seu esperma em todos os animais que vê, colocando em risco a vida dos humanos que o habitam. Vendo isso, Matias só quer dar um tapa na testa de Wang. Eu não posso nem chegar perto de uma garota, então você está aí transando com qualquer um que vê. Idiota! Ele zombou. De repente, Matias viu algo em Alfan que o chocou. Que diabos? Quem é esse rapaz talentoso? Os olhos de Matias se arregalaram com o que viu. Um humano apareceu em Alfan, onde os humanos não podem ser vistos. Senti falta de alguém quando bani todo mundo. Matias pensou. Em Alfan, o homem deitado no chão cerrou o punho. Então a lenda é verdadeira. Um mundo superior realmente existe. O homem sorriu fracamente. Quando ele terminou de cultivar e alcançou a conclusão espiritual em seu mundo, ele começou a romper a fronteira mundial e teve sucesso. Mas ao fazer isso, ele foi gravemente ferido pela turbulência espacial. Quando acordou, já estava em uma floresta exuberante, deitado na grama. Árvores altas o cercavam enquanto o chilerar ocasional dos pássaros atacava seus ouvidos. Ele sentou-se lentamente e inalou. Ele circulou sua técnica de cultivo e ficou surpreso. Uau, o QI espiritual aqui é realmente rico. Eu poderia atingir o estágio da deidade espiritual aqui em pouco mais de 100 anos. Depois de dizer isso, ele riu de todo o coração. Se eu fosse você, não riria tanto aqui com o seu estado. De repente, uma voz misteriosa soou atrás dele. Quem? O homem gritou alarmantemente. Quem é você que tem tanto talento para ascender a este mundo pouco mais de 5.000 anos após o banimento da humanidade? Um homem vestindo um manto dilapidado com capuz cobrindo o rosto apareceu atrás dele e perguntou. Ele estava segurando um cajado enquanto estava em pé. Você também é um humano banido de outros mundos como os ancestrais disseram? Porque eu não conheço ninguém além de mim que ascendeu de Cenariá. E quem é você para me perguntar? O homem se perguntou por um tempo, mas ainda perguntou com altivez. Ao ver o homem arrogante, o encapuzado riu como se tivesse ouvido a piada mais engraçada de todas. Os humanos foram banidos por causa de suas personalidades caóticas e arrogantes e de suas habilidades de destruir a natureza. Eu não quero banir um rapaz tão talentoso como você. O homem de repente parou de rir e falou friamente, mas eu faria isso se tivesse para.
O homem percebeu o que disse e ficou cagado de medo. Você é o Deus divino que baniu a humanidade para os 1000 mundos. Ele gaguejou. Se você diz dessa maneira, então sim. Mas estou realmente surpreso em como os humanos podem exagerar as coisas. Acabei de banir os humanos para 70 mundos e agora chegou a 1000 mundos. Engraçado, de verdade. Matias deu uma risadinha. Embora fosse engraçado para Matias, era angustiante para o homem. Capítulo 19. Primeiro possuidor de linhagem humana. O Deus divino, conforme descrito nos anais de seus ancestrais, era um Deus cruel e maligno que baniu a humanidade porque não lhes beneficiou por causa de sua inteligência. Disse que ele invejoso demônios vermelhos e demônios brancos para massacrar a humanidade e quando a população da humanidade foi reduzida à metade, ele os baniu para os 1000 mundos. Embora ele soubesse que sua força excede a de qualquer pessoa em seu mundo e que ele é muito poderoso, ele sabia que não era páreo para o Deus divino, que poderia banir um grande número de humanos. Você vai me matar, o homem disse humildemente. Matias ouviu isso e ficou sem palavras. Por que diabos eu mataria você? Os anais dizem que você baniu e matou humanos porque não era importante para nossa inteligência. Não é verdade? Nessa altura, Matias estava furioso de loucura e estava apenas se impedindo de estrangular o homem. Foi isso que seus ancestrais ensinaram ao seu mundo. Aqueles bastardos de plástico e burros. Matias envolveu-se e expirou pesadamente para se enganar. O que realmente aconteceu, reverência? O homem disse um pouco mais respeitosamente. Fui eu quem deu inteligência à humanidade. Eu também sou humano, então, dizendo que estou bravo com os humanos porque eles são inteligentes, então não deveria ficar bravo comigo mesmo também. Destruí este lindo mundo e porque eles caçaram minha religião, que lhes ensinou a inteligência humana básica e os poderes do místico. É claro que ficarei louco e os banirei. Já sou benevolente em banir metade da humanidade. Todas aquelas pessoas que foram mortas por anjos e demônios eram as pessoas mais malvadas, explicou Matias. Então foi isso que aconteceu. Posso descer mais uma vez para mudar a forma de pensar da minha raça. O homem assentiu e perguntou. Cultive primeiro. Os estágios aqui e no seu mundo são diferentes. O cultivo do seu mundo cobre apenas 2 estágios neste mundo. Matias respondeu. Ao completar os 2 estágios em seu mundo, você entrou no estágio de pseudo-ascensão. Substitua seu QI rebaixado pelo QI primordial deste mundo e ascenda formalmente ao estágio de ascensão, enfrentará a tribulação celestial aqui. O homem pareceu entender e assentiu fracamente. Ah, sim. Obrigado, reverência. Qual o seu nome? Matias perguntou. Eu sou Dale Maeser, reverência. O homem respondeu respeitosamente. É estranho ouvir um cultivador oriental com um nome ocidental. Matias estremeceu de medo. Qual você quer que seja meu nome, reverência? Dale perguntou de repente. Por que não pensei isso? Os olhos de Matias brilharam ao se lembrar de algo. Claro, eu, o Criador, concedo a você, Dale Maeser, o nome ancestral de Y como e o nome de Tiankai como gênio, Y Tiankai. Também lhe darei a linguagem para basear os nomes de seus futuros descendentes. Matias endireitou as costas e falou com dignidade transbordante. Também lhe darei a chance de escolher uma das 3 linhagens, Quilim, Fênix, Tigre Divino. Ele abriu a mão e mostrou 3 ambares com sangue encapsulado dentro. Pi Tiankai pensou muito e finalmente escolheu o sangue Quilim. As outras 2 linhagens desapareceram e o sangue Quilim foi extraído do âmbar por uma força misteriosa. O sangue jorrou do sangue de Y Tiankai e seu coração refinou todas as suas essências sanguíneas, transformando-as em sangue com a linhagem Quilim. Sua mente também estava repleta de detalhes sobre Quilins e seu corpo estremeceu violentamente com um pouco de sangue junto. Após a troca, seu corpo anteriormente danificado se curou e tornou-se tão puro quanto a pele de um bebê. Seu corpo brilhava com uma luz amarela e brilhante, sinalizando que seu corpo se transformou. O que aconteceu com meu corpo? Ele perguntou.
À medida que seu coração refinava a essência do sangue Qilin, seu corpo se reparava e se livrava de suas impurezas. Ele reestruturou seu corpo e se fortaleceu, transformando seu corpo normalmente temperado em um corpo Qilin, capaz de controlar o fogo divino e ter fortes capacidades mentais para detectar os próprios pensamentos. Matias respondeu-lhe calmamente. Yi Tiankai engasgou de espanto. Ele não esperava que a essência do sangue Qilin tivesse tantos benefícios. Mas, infelizmente ou felizmente, o seu espanto ainda não acabou. Surpreendentemente, acho que foi por causa do seu talento, você também despertou o físico divino que está criptografado dentro da linhagem. Normalmente, será impossível ou levará milhares de anos para que ele mostre sinais de aparecer, mas, olhando para você, vejo que você é muito talentoso. Os olhos de Matias se abriram um pouco, mostrando seu choque, e sorriu para Tiankai. Sério? O que é um físico divino? Qual é o físico dentro do meu corpo? Yi Tiankai ficou um pouco confuso porque cresceu em um mundo onde apenas o básico do cultivo era conhecido, então ele não sabe nada sobre linhagens, físicos, tesouros celestiais e terrestres e coisas que podem ser encontradas em Alfan. Os físicos são habilidades inatas que nosso corpo atual possui. Se você tiver um físico puro, poderá absorver o QI primordial como água potável, pois não há bloqueio de impurezas. Existem 3 tipos de físicos de acordo com sua utilidade e nível de poder: ótimo, físicos grandiosos e divinos. Matias explicou lentamente para Tiankai absorver. Seu físico é um tipo divino, um físico que concede ao hospedeiro a garantia de pelo menos um nível de cultivo do estágio do ciclo santo. Para as habilidades do seu físico, gostaria que você o descobrisse por conta própria. Matias também explicou lentamente os níveis de cultivo de Alfan. Uau! Ainda faltam muitas etapas para chegar ao pico. Yi Tiankai ficou pasmo ao saber que estava apenas na 3ª etapa e longe da 10ª etapa. Mas, vendo isso, Matias riu. A ascensão divina nem é o pico de Alfan porque ainda existe o pseudo-sentinela e o estágio sentinela. Mas isso se você passar com sucesso pela tribulação do julgamento. Capítulo 20 Uma guerra histórica orquestrada por dragões e Deus. Ah, certo. Dentro de sua linhagem existe uma técnica de cultivo adequada ao seu físico. Não a desperdice. Procure, compreenda e cultive. Ah, tudo bem. Tendo sido carregado com uma porcaria de informações e muitas coisas de cair o queixo, Tiankai apenas assentiu distraidamente. Matias riu e acenou com a mão. De qualquer forma, exceto o primeiro imperador de Alfan, você é o único mortal que conversou comigo por tanto tempo. Ele saudou com os 2 dedos e pulou, flutuando em direção ao céu, enquanto Yi Tiankai olhou para ele com o rosto inexpressivo. Depois de terminar a palestra, Matias voltou para a plataforma e fortaleceu os mortais abaixo mais uma vez. Depois de ser deixado para trás, Yi Tiankai começou a refinar seu QI e substituí-lo pelo QI primordial. Depois de fazer isso por uma semana, ele começou a vagar pelo continente divino sul e o treinou para lutar contra monstros. Muito mais bestas enfrentaram tribulações e entraram no estágio de ascensão. Eles desbloquearam suas linhagens e aprenderam como cultivar e usar seu poder. Num mundo chamado Tianshuan, que é o mundo onde Zhou desceu, a dinastia Zhou está finalmente enfrentando um inimigo igualmente poderoso e grande, a dinastia Zhang, dirigida pelo imperador Zhang Daiyue. Quando a dinastia Zhou declarou guerra, o dragão Zhou chamou seu irmão Qin para assistir, o que foi aceito com alegria pelo dragão. Bai e Wang ficaram um pouco curiosos, então assistiram também. Somente Luo foi capaz de impedir a tentação que se formava dentro dela. Matias também ficou curioso e apareceu atrás deles, assustando os 4 dragões. Pai! Saudações, pai! Desculpe, estamos muito relaxados. Vamos voltar ao nosso trabalho. Zhou murmurou humildemente. Não, está tudo bem. Eu também estava curioso. Vá em frente, vamos assistir. Matias acena com a mão e os dispensa, deixando os 4 dragões felizes. Obrigado, pai.
Matias assentiu e observou as duas dinastias rugindo abaixo. Em Tianchuan, após a declaração de guerra de Zhou, eles imediatamente reuniram seus estados vassalos e enviaram 50.000 soldados para atacar as cidades de Zhang. Eles tomaram cidades após cidades. Isso é chato, Matias murmurou, decepcionando Zhou. Ele sentiu que fez um mau trabalho. Vamos adicionar alguma ação. Matias sorriu maldosamente, assustando os quatro. Ele então acenou com a mão, enviando pequenos raios de luz para o imperador Zhang e o imperador Zhou. Do Zhou, o quarto imperador Zhou deu a Zhang a chance de se render pacificamente. A partir de Zhang, o terceiro imperador começou a tramar e construir seu exército. Puta merda, isso é emocionante! Zhou exclamou. Matias riu alto com a vitória, ganhando elogios dos quatro. Quando Zhou não recebeu resposta por 3 semanas, eles lançaram outro ataque, mas quando chegaram à floresta perto da cidade. Argue! Para Zhang! Um grito de mais de 10.000 homens ecoou pela floresta. Zhang emboscou o exército de Zhou. Zhou tentou contra-atacar, mas encontrou resistência de Zhang. Eles não tiveram escolha senão recuar. Com isso, iniciou-se a guerra psicológica entre as duas nações. No primeiro ano, Zhou atacou a cidade fronteiriça de Zhang, Canai. O contra-ataque de Zhang foi abandonar Canai diretamente e atacar a cidade fronteiriça de Zhou, Machan, e cortar o exército Zhou tomando a cidade de Suiyu e atacando diretamente o exército Zhou em todas as 4 frentes. No segundo ano, Zhou rebateu Zhang com sucesso, atraindo-os para Sangu Canyon e cercando-os com arqueiros. Então Zhou retomou a cidade de Suiyu e Machan, instigando um golpe de estado no exército de Zhang e absorvendo-os em suas fileiras. De repente, Matias sorriu sem ninguém saber. Ele rapidamente voltou à sua expressão turística para que ninguém notasse nada em comum. No terceiro ano, o exército Zhou lutou contra o grande exército de Zhang nas linhas de frente das pastagens de Sanxi, sem saber que outro exército de Zhang com seus vassalos continuou a conquistar 4 cidades até que o exército Zhou ouviu isso. Zhou tentou retomar as cidades, mas encontrou grande resistência dos estados vassalos. No quarto ano, Zhou teve que realocar sua capital porque Zhang estabeleceu um exército de 20.000 homens na cidade de Longjiu, uma cidade que fica a apenas alguns quilômetros da antiga capital de Zhou. No quinto ano, depois que Zhou ocupou a linha de abastecimento dos Zhangs, eles continuaram a avançar e retomar cidades, deixando a cidade de Longjiu morrer de fome, eventualmente fazendo-o se render. No sexto ano, Zhang instigou uma grande rebelião dentro de Zhou, financiando os plebeus. Numa surpreendente reviravolta nos acontecimentos, um estado vassalo de Zhou, estado de Qin, lançou um ataque surpresa às cidades das duas dinastias e uniu-se a outros 2 estados vassalos, Yuan e Su, para estabelecer a dinastia Qin. Rapidamente, no sétimo, oitavo e nono anos, Qin conquistou cidades após cidades com vantagens esmagadoras. Eles iniciaram reformas e rapidamente estabeleceram o domínio sobre as duas dinastias. No 10º ano, Qin separou seu exército para cercar a capital Zhou e as cidades restantes. No mesmo ano, Zhang rendeu-se e os estados vassalos foram conquistados. Depois da guerra, todos olharam para o dragão travesso sorrindo ao lado. Sua jogada foi incrível, Qin. Matias sorriu e bagunçou a cabeça do dragão de Qin. O dragão riu e deu um tapinha em seu pescoço. Você é malvada. Zhou falou meio chorando. Após o show, Matias voltou para sua plataforma e lá Shaira aguardava seu retorno. Mestre, o dragão Xuan está esperando por você lá embaixo. Shaira apontou para um homem musculoso com olhos penetrantes e sobrancelhas grossas. O homem que transbordava de força estava atualmente no topo de um platô. Matias desceu e foi visto pelo homem. O homem olhou em sua direção e segurou o punho, curvando-se em direção a ele. Pai, o homem falou. Você é rápido, Xuan. Você já está no Saint Rank. Matias assentiu com aprovação. É graças à técnica de cultivo do pai. Xuan respondeu respeitosamente. Não seja humilde.
Eu lhe dei a técnica de cultivo, mas se você nem a cultivasse, não alcançaria esse nível. Matias acenou com a mão. Agora, eu fiz você vir até mim porque se você não consegue nem lutar direito, você é apenas um pedaço de carne forte. Venha comigo. Matias aceitou para ele vir. Ele abriu um portal e entrou nele. Xuan acenou com a cabeça e o golpe. Eles apareceram em um lugar infernal. Não, não é infernal, é literalmente um inferno. Fim do vídeo.